geográfica. Portanto, eu não creio que haja solução dentro do euro. Não estou a ver. Independentemente de, eventualmente, este programa poder ser um bocadinho melhor, por isto ou por aquilo, mais largas aqui ou ali, nunca resolveria o problema e a trajetória seria sempre uma trajetória insustentável. Sustentável para o país enquanto tal. Por isso, eu penso que é necessário sair do euro. E isto porquê? Para dar instrumentos de atuação. Dar instrumentos de atuação às autoridades que permitam, de facto, dirigir a economia para aquilo que é essencial, que é para a retoma dos setores produtores de bens transacionáveis. Esses instrumentos não existem hoje, ao dispor das autoridades portuguesas. Hoje, as autoridades portuguesas praticamente não têm instrumento nenhum de atuação, já tinham muito poucos mesmo antes do programa da Troika, agora evidentemente ainda menos. Aliás, no Tratado de Maastricht era visível que todos os ajustamentos económicos teriam de ser feitos pela redução do emprego ou pela redução salarial, isto é, seria sempre o fator trabalho a ser digamos, o fator que poderia reequilibrar a economia em caso de desequilíbrio. Portanto, o Tratado de Maastricht estava claramente enviesado nesse sentido. Todos os outros instrumentos que poderiam ser utilizados foram tirados da ação das autoridades nacionais e isso verificou-se, de facto. Os ajustamentos económicos, que mesmo assim não têm conseguido ter êxito, mas levam a uma queda muito grande de salários e um aumento muito grande de desemprego em todo o lado. Justamente porque foi assim que foi concebido no Tratado de Maastricht, coisa que esteve muito tempo escondida ou mascarada pelo facto do financiamento ser fácil durante muito tempo, até os países se deixarem enforcar pela própria corda que trouxeram. Os instrumentos que precisamos e que ganharíamos com a saída do euro são basicamente dois. Um é a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio é hoje um instrumento essencial para incentivar os setores produtores de bens transacionáveis. Isto é, não teremos qualquer capacidade de reformular rapidamente a estrutura produtiva se não se demonstrar a quem faça investimento nesses setores e quem produz nesses setores que tem uma vantagem em fazê-lo nesses setores e não em outros que estão protegidos da concorrência internacional. Se não for assim, voltaremos, no dia em que haja alguma abertura, de novo a investirmos no imobiliário, na construção e por aí fora. Coisas que são importantes, mas desde que não ultrapassem determinados limites. Portanto, a taxa de câmbio é um bom instrumento para incentivar a produção em setores como a agricultura, a indústria, turismo estrangeiro, outros serviços, porque há outros serviços também transacionáveis, nomeadamente consultoria, e também é um instrumento importante para evitar deslocalizações de empresas, porque algumas deslocalizações têm a ver também com a valorização da moeda em relação à moeda de outros países para os quais as empresas se deslocalizam. A desvalorização cambial não tem que ser necessariamente, isso é dito de uma forma errada, mas não inocente, não tem necessariamente a ver com uma queda de rendimentos. Uma coisa é a desvalorização cambial, outra coisa é a queda de rendimentos, que pode não existir. Aliás, em termos de rendimento disponível, penso que até haveria alguma folga, porque o facto de haver uma desvalorização cambial iria permitir aumentar receitas do Estado, em particular no IVA e noutros impostos indiretos, e isso podia permitir até uma redução dos impostos sobre o rendimento. Portanto, a desvalorização cambial é um instrumento essencial e convém dizer que é um instrumento que é conhecido como tal, quer dizer, não estou a inventar coisa nenhuma. Isto é tipicamente um instrumento que pode ser utilizado para para dar os incentivos para se corrigir uma estrutura produtiva no sentido de privilegiar os bens transacionáveis. Muitas vezes é dito que se obtém o mesmo efeito através de uma redução de salários. Isto é completamente falso. É falso, são muito diferentes os efeitos de uma desvalorização cambial ou de uma redução de salários. Esta foi a doutrina do Fundo Monetário Internacional, nomeadamente enunciada pelo seu economista-chefe Olivier Blanchard, mas é errada. E é errado por uma razão, porque os salários, uma descida de salários não discrimina entre setores. Se descer os salários é para todos os setores e não discrimina aqueles que queremos desenvolver. Além disso, com a situação de endividamento brutal das famílias
e ao mesmo tempo com a queda que já foi verificada da procura interna, evidentemente uma nova descida de salários significaria muito mais desemprego e uma queda ainda muito maior da procura interna. Portanto, os efeitos não são os mesmos, são mesmo muito diferentes e é de facto falso dizer-se que a desvalorização cambial é equivalente a uma redução de salários. Não é a desvalorização cambial, ou melhor, a taxa de câmbio o único instrumento que ganharíamos com a saída do euro. Há um outro instrumento que eu reputo agora essencial. Aqui há uns anos atrás talvez não fosse tão essencial, mas agora é, que é a emissão monetária própria. A emissão monetária própria é algo de fundamental por duas razões. Em primeiro lugar, porque se o Estado dispuser da emissão monetária própria, nunca terá uma bancarrota interna. Isto é, poderá sempre satisfazer os seus compromissos internos. Como se costuma dizer, ou acenar quando foi o programa da Troika, nunca deixará de pagar vencimentos nem pensões. Claro que, em termos externos, é diferente. O dinheiro interno, nessa altura, não servirá para satisfazer os compromissos externos. Mas, pelo menos, o problema da bancarrota interna, isto é, não cumprir com os seus compromissos internos, deixará de existir se houver emissão monetária própria. Por outro lado, a emissão monetária é essencial para, no caso de saída, gerir a saída de forma a evitar que haja grupos, nomeadamente as famílias endividadas, que sejam prejudicados pela saída, eventual saída do euro. Portanto, a emissão monetária é um instrumento essencial para gerir uma economia como a nossa, na situação em que está e naquela que resultaria de uma eventual saída do euro. Bom, e chegava então ao último ponto, que é justamente a saída do euro. Felizmente este é um assunto em que já começa a haver alguma reflexão, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Até aqui há 2 ou 3 anos atrás era um assunto praticamente tabu, que não se conseguia discutir em lado nenhum. Já há uma grande mudança, pelo menos, em ser um assunto que se começa a discutir. Muitos clubes de reflexão e grupos fazem já há algum tempo. Eu penso que há basicamente duas visões de uma eventual saída do euro. A visão do chamado Big Bang, ou seja, que é um dia acordarmos todos e ouvirmos dizer na rádio saímos hoje do euro, que tem vantagens, evita um período de transição que é sempre problemático num processo desta natureza, e um segundo processo, que é haver um período de transição. Eu sou a favor deste segundo processo, porque penso que não há hipótese de preparar uma saída em segredo. E, portanto, porque há muitos aspectos práticos que é preciso preparar, portanto é impossível manter o segredo e, portanto, se souber com antecedência que o país vai sair, se não houver uma assunção disso, podem-se criar as maiores especulações e os maiores movimentos erráticos e situações de pânico. Portanto, eu penso que a saída deve ser anunciada e com um período de transição. Não sei quanto, 6 meses, não sei o tempo que demorará a criar os aspectos práticos da saída, nomeadamente nova emissão monetária, novas leis, novos regulamentos e por aí fora. Mas para ser assim, tem que ser negociada e acordada com os restantes países comunitários. Isto é, não pode ser unilateral. Porque para poder ser assim, tem que se anunciar num dia e dizer a partir de hoje vai haver um período de transição e tomar medidas de exceção a partir desse dia em que seja anunciado. Nomeadamente impor restrições à liberdade de circulação de capitais e garantir, através de negociação com as entidades comunitárias, garantir algum apoio durante o período de transição que me parece indispensável. Podemos depois, eventualmente, no debate, pormenorizar isto mais, penso que não valerá a pena para já. Só queria chamar a atenção para um aspecto que me parece crucial na saída do euro, se for feita assim de forma negociada. É o que é que sucede à nossa moeda face às outras depois de sair. Há duas hipóteses possíveis. Uma é não suceder nada, ou seja, sairmos, temos uma moeda e ela depois é transacionada nos mercados cambiais e dará o valor que der em relação às outras, nomeadamente em relação ao euro, provavelmente dará uma grande desvalorização
e provavelmente também uma desvalorização muito para além daquilo que seria necessário, porque a especulação seria então muito grande. Por isso eu penso que na negociação que se fizesse da saída do euro, deveria ser negociado com o Banco Central Europeu, o que aliás está previsto nos tratados, portanto não é nada de inovador, que o escudo passasse a pertencer ao chamado mecanismo de taxas de câmbio 2, ou seja, que é parecido com o que havia no sistema monetário europeu antes da moeda única, portanto fixa uma taxa de câmbio, uma taxa de referência em relação ao euro, e depois enfim, o valor efetivo dia a dia da moeda, da nova moeda em relação ao euro, será aquela que o mercado der, sendo certo que há uma banda de flutuação admissível. Se valorizar ou desvalorizar demais, as autoridades, quer nacionais, quer o Banco Central Europeu, são obrigadas a intervir nos mercados para repor a moeda dentro da banda de flutuação admissível, que hoje é de 15%. 15% para cima, 15% para baixo. Provavelmente a nova moeda iria desvalorizar-se logo rapidamente, atingir a banda para baixo, uma desvalorização de 15%, e a partir daí estabilizaria. No entanto, eu penso que este não é o melhor processo. Ou melhor, é o melhor processo se for complementado com outra coisa. E a outra coisa, essa sim seria eventualmente inovadora, seria negociar com o Banco Central Europeu que essa taxa de referência fixada na saída fosse suscetível ela passar a ser deslizante, mês a mês, por exemplo, que foi um processo que aliás usámos no passado com algum sucesso. E portanto isso significaria que a taxa de referência, que pode ser alterada, embora se entenda normalmente que a alteração não é para ser todos os dias, mas aqui seria dado, pelo menos durante um período transitório, a possibilidade da taxa de referência em relação ao euro poder ser alterada mês a mês. Bom, não escondo que um processo, por mais denunciado e controlado que seja, um processo de saída é sempre arriscado. Podem existir movimentos especulativos e de pânico que a gente, neste momento, não consegue sequer prever. Portanto, é um processo arriscado. Por outro lado, terá custos. E o principal custo que eu vejo é a inflação. Vamos ter, inevitavelmente, se fizermos um período de inflação, espero que, apesar de tudo, contida dentro de limites que já tivemos no passado. Portanto, não temos que ter uma hiperinflação nem coisas desse tipo. Mas vai haver, certamente, inflação, porque a desvalorização cambial assim implica, e mais emissão monetária também. Agora, a questão é esta. Este processo tem alguns riscos. O processo em que nós estamos envolvidos neste momento